Olá, companheiros da Causa Operária TV, da Rádio Causa Operária. Estamos começando o podcast O Mundo em uma Hora, de toda segunda-feira às 3 da tarde. E o podcast, né, que agora também está migrando aí para o canal Internacionalismo, canal ligado aí à Causa Operária TV, mas especializado em política internacional, né? Nesse canal teremos aí o podcast O Mundo em uma Hora e os programas Conexão América Latina e Correspondente Internacional, além de vlogs também durante a semana aí, para você não perder nada que acontece no mundo com uma visão marxista, revolucionária e anti-imperialista. Então fique ligado aí que a gente está criando aí o nosso canal Internacionalismo e quando você vê-lo aí, a gente vai divulgar bastante na nossa imprensa, você já pode se inscrever e divulgar o canal Internacionalismo baseado na política internacional com a diplomacia internacional da classe operária. Bom, podcast O Mundo em uma Hora de hoje vai tratar a respeito dos conflitos, né, no leste europeu, que são conflitos motivados pelo imperialismo contra a Rússia. Nas últimas semanas, né, principalmente na região da Ucrânia, está começando a escalar novamente aí o conflito na região do Donbás. Tropas russas se deslocaram para a fronteira com o leste da Ucrânia, enquanto tropas ucranianas se deslocaram aí para a fronteira também com o leste, a região do Donbás, que é composta pelas repúblicas populares de Donetsk e Lugansk, que declararam independência da Ucrânia em 2014, após o golpe de Estado, né, que derrubou o governo nacionalista do Viktor Yanukovych. Os Estados Unidos já declararam, né, apoio à Ucrânia. Os Estados Unidos têm também deslocado sua frota marítima no Mar Negro para mais perto da Ucrânia. A OTAN tem dezenas de bases militares em volta da Rússia, a própria Ucrânia, né, já faz algum tempo, desde o golpe, está sinalizando aí que pode entrar na aliança imperialista ocidental e, além disso, vários países do leste europeu são governados pela extrema-direita ou tem uma extrema-direita forte que é, né, fomentada aí pelo imperialismo para atacar a Rússia. Então, o que a gente está vendo aí é o aumento do cerco do imperialismo contra o país de Vladimir Putin, que tenta se proteger, né, através também das suas forças armadas. Estamos Essa coisa aqui, da. Opa. o Assad, né, que vai falar agora, Thiago Assad é um dos membros aqui do podcast, César Chenhot também está com a gente, hoje não temos a Adriana Machado, mas no próximo podcast ela vai estar aqui com a gente. Vai lá, Assad. Então, é uma coisa que está no centro de tudo isso, você mencionou a questão da OTAN, né? Que é muito contestada pelos russos também. A OTAN, ela vem assumindo um protagonismo na região do leste europeu, já anterior a isso, ao golpe de 2014 na Ucrânia, né? Mas que ganhou uma escalada muito grande naquele momento e tem motivado uma sequência de crises aqui na região do leste europeu, que é uma região que, desde a Segunda Guerra Mundial, ela é muito problemática por imperialismo, mas a gente está vendo agora, ó, o avanço da crise capitalista, né, o imperialismo se mobilizando com mais agressividade para essa região, para tomar mesmo conta do, desse pedaço da Europa, né, do leste europeu, enquanto, por outro lado, o nacionalismo russo resiste a isso para tentar, sabendo dos avanços do imperialismo, ele busca se proteger lá para não deixar o, o imperialismo dominar completamente o país, sufocar o país como ele vem ameaçando fazer. E aí, nisso, nas últimas semanas, o que a gente tem visto, além da mobilização de tropas também,
é uma retomada aqui das acusações dos Estados Unidos de que a Rússia está interferindo no processo eleitoral dos Estados Unidos, interferiu em 2014, quando, desculpa, 2016, quando elegeu o Biden, né? E tentou interferir agora, uma coisa que é praticamente uma piada pronta, né? Os Estados Unidos acusaram alguém de interferir no processo eleitoral de um país. Mas além dessa mobilização de tropas, outra frente de ataque também contra a Rússia e desestabilização do leste europeu passa por uma série de ataques diplomáticos também. Os Estados Unidos convocaram aqui na última semana 10 diplomatas, expulsaram, desculpa, 10 diplomatas russos do seu país, no que foi seguido pela Estônia, a Letônia, a República Tcheca, a Polônia e isso no meio de toda essa convulsão militar também na região do Donbass, colocando essa fronteira aí entre a Europa e a Ásia num movimento muito explosivo agora nesse momento, né? Nos últimos 2 meses, né, tem aumentado muito ali o número de violações do cessar-fogo na região do Donbass, né, entre as tropas ucranianas, do governo ucraniano, e as milícias de Donetsk e Lugansk, né, aumentou exponencialmente aí o número de violações dos dois lados, mas isso daí né, a partir de uma ofensiva militar do governo da Ucrânia. O Vladimir Zelensky, que é o presidente do país, né, ele chegou a visitar as tropas ucranianas que estavam ali no fronte de batalha ali no leste da Ucrânia, né, indicando que a situação vai evoluir ainda mais, né, para uma escalada de tensões. E você falou a respeito dos Estados Unidos, né? O Joe Biden, ele vem fazendo, né, uma grande campanha aí de propaganda, principalmente ataques, acusações contra a Rússia, contra a China, né, sinalizando, deixando claro, né, que o seu governo vai ser um governo de extrema pressão contra esses dois países, né, que são potências regionais, um na Ásia e outro no leste europeu. Então a imprensa, né, a imprensa norte-americana e internacional, que é subordinada à imprensa norte-americana, vem acusando a Rússia, né, de ser a agressora. Né, a Rússia que tem sido a grande agressora, segundo a culpa tudo é da Rússia, como já acontece há muito tempo na imprensa norte-americana. Né? Inclusive, isso daí é interessante porque o Vasco disse aí, né, há uns 2 meses atrás, mais ou menos, isso começou, né, essa escalada aí de tensão entre a Ucrânia e a Rússia. É interessante porque o período aí, vamos dizer assim, em que esse assunto não foi tão importante, né, em que os ânimos estavam mais acalmados, foi justamente o período em que o Biden não fazia parte do governo dos Estados Unidos, né. O Joe Biden ele ajudou aí o golpe na Ucrânia, né, de 2014. Ele é o personagem principal do imperialismo no golpe de 2014. É sempre bom lembrar isso daí. Ele ajudou a fomentar aí esse grupo não, o movimento Euromaidan lá. Ele era vice-presidente do Obama e, inclusive, o filho dele esteve envolvido, né, diretamente na Ucrânia, César. Exatamente. E aí, nós tivemos aí o governo Donald Trump, que era um governo que não, assim, ideologicamente para o Trump tanto faz, né? Se está em guerra, se não está, ele estava mais preocupado aí com a questão financeira dele mesmo e do setor que ele representava aí como presidente, né? Mas ele não era um setor político que acreditava na importância aí da guerra contra a Rússia, né? Então
A gente chegou até a ter acusações de que a Rússia teria, como bem o Assad disse, né, teria ajudado aí a eleger o Trump nos Estados Unidos, né, o que é uma coisa muito impossível de acontecer, porque a Rússia é um país oprimido, os Estados Unidos é um país opressor, mas a Rússia se dava bem com o governo Trump porque o governo Trump não necessitava de fazer uma guerra, né? Aí nesse tempo é que a gente viu o assunto dar uma esfriada aí entre a Rússia e a Ucrânia, mas com apenas praticamente 4 meses de governo Biden, é muita coincidência aí o que o Vasco diz, né? 2 meses as tensões estão subindo, né? Como se a Rússia, assim, coincidentemente, gostasse de atazanar a vida dos ucranianos no período em que o Biden estivesse no governo, né? Muito coincidência. Quando na realidade é justamente o contrário, né? O Biden que é o setor do imperialismo mais belicoso aí vai para cima da Rússia, né? E eles fazem também eles também fazem esse cerco. O Vasco destacou aqui, a gente está falando mais do leste europeu, né? Mas o Vasco falou da China, um ponto só que eu acho interessante lembrar é que a China tem uma fronteira enorme com a Rússia também. Então, a gente está meio que falando mais ou menos do mesmo bolo ali, do mesmo pedaço de chão contínuo, né? Que são esses dois grandes focos de resistência ao imperialismo. Ainda que a gente possa ter divergências aqui, e certamente há divergências com o regime russo e o regime chinês, mas eles, sem dúvida, são grandes protagonistas aqui no enfrentamento, quer dizer, na resistência ao domínio completo do imperialismo, e acabam sendo um alvo constante, né, aqui por essas provocações na região do Donbass. E recentemente, foi inclusive na sexta-feira que a OTAN já, curiosamente, tem o nome de Organização do Atlântico Norte, né, Tratado do Atlântico Norte, mas já estava, talvez nesse clima pós-Biden, já falando que a China é uma potência que não compartilha com os valores do Ocidente, já estava arrastando aqui as asas aqui para um conflito aqui também com com a China também, né? Mas sempre a gente sempre vê esse desenho quando a gente olha no mapa do mundo, um cerco muito grande contra a Rússia aqui, né? Assad, isso daí que você falou é muito interessante, porque a gente vem destacando nos últimos dias aí que o Biden disse que o Japão precisa voltar a fomentar aí o seu programa nuclear, né, para o desenvolvimento até de bombas atômicas, né? E o Japão é um país imperialista, o único país imperialista da Ásia, né? E que fica justamente numa posição chave aí com a dois, Rússia, né? E com a China, né? O Japão aí, para quem já leu sobre a história da Segunda Guerra Mundial, para quem já leu sobre a história do próprio Japão e da própria China, é um país que costuma invadir a China aí frequentemente, né? É um país praticamente que tentava aí ter a China totalmente dominada e também já teve conflito com a própria Rússia, né? Sendo um país importante para a região, ficando num lugar chave para uma futura guerra, e que tendo bombas atômicas, né, como o Biden sugeriu, seria aí uma afronta muito grande aos dois países, né? Seria praticamente declarar que os dois países iam entrar em guerra contra o Japão, né? Mas César, não era bom que a gente não tivesse armas nucleares? Agora mudou, então? O bom é que a China e a Rússia também tem, né? Esse que é o bom, não sei, né? Porque o imperialismo falou aqui pra gente, né? E a América Latina aceitou, né? O Irã não pode ter, né? O Irã não pode ter também armas nucleares, mas o Japão precisa ter, segundo o Biden. Agora, uma coisa que muita gente não entende, recentemente o jornal A Verdade, que é do PCR, né, o partido que integra aí a UP, a Unidade Popular aqui no Brasil, publicou um artigo dizendo que essas tensões no leste europeu são fruto de um conflito interimperialista, que seria entre o imperialismo norte-americano e o imperialismo russo, né? Os nossos camaradas stalinistas aí
da UP deveriam entender, né, que a Rússia não é um país imperialista. A Rússia, na verdade, nunca foi um país imperialista, nem mesmo na época do czarismo. A Rússia era Nem na uma época do potência Stalin, né? regional, nem na época do Stalin. Eles possivelmente acreditam, possivelmente não. Eles acreditam cegamente que o Stalin transformou a Rússia, a União Soviética, numa superpotência, numa potência De do mesmo nível dos serviço, né? Estados Unidos. Que de É, serviço que o Stalin teve, tipo assim, não só o Stalin, né? Mas você imagina a gente fazer uma revolução socialista e acabar transformando o país num país imperialista, né? Porra, pra que a gente ia é. fazer uma coisa dessas, né? Mas, mesmo assim, infelizmente para os nossos camaradas stalinistas, a história não foi assim, né? O Stalin não transformou a Rússia em um país imperialista, muito menos em um país desenvolvido, né? A Rússia, a União Soviética, continuou sendo um país atrasado, né? Que não conseguiu se desenvolver justamente por causa, né, das entravas aí da burocracia contra-revolucionária stalinista e também por causa do imperialismo, né? O que mostra que a Rússia, mesmo depois que voltou a se tornar um país capitalista, não é um país imperialista. A Rússia, com a queda da União Soviética, perdeu população, o próprio país, a Rússia perdeu população. Muita gente, milhões de russos, passaram fome, se prostituíram, começaram a ser viciados em drogas, né? A Rússia teve todas as suas empresas praticamente vendidas aí para o capital imperialista ou então para os oligarcas russos que apareceram aí com a queda da União Soviética. Não tem nada de um país imperialista. A Rússia, né, não tem bancos que dominam parte da economia mundial. Não tem grandes empresas petrolíferas capitalistas privadas que dominam parte da economia mundial. Os camaradas aí da UP, né, que se dizem revolucionários, talvez não leram, né, o livro do Lenin, Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo, que explica o que é um país imperialista, né, um país que tem monopólios privados que partilham da dominação do mundo com outros monopólios privados de outros poucos países. E a Rússia nunca teve esses grandes conglomerados privados aí que abocanham uma parcela da economia mundial. O que a Rússia é uma Seria, potência regional, né? Por isso que justamente vive, né, cercada aí pela OTAN, pelos Estados Unidos, sofrendo ameaças, né, e tentando aí reagir a essas ameaças. seria a potência imperialista mais curiosa que já existiu, porque é justamente isso que a gente está colocando, né? Ela vive sob um cerco constante, isso já desde a Revolução de 17, né? O imperialismo busca fechar esse cerco contra a Rússia para estrangular eles. E no campo da economia também é um país basicamente dependente, tem muitos recursos naturais, mas tem uma participação muito grande da exportação crua do petróleo e do gás, né? É um país que, nesse sentido, ele não é muito diferente, por exemplo, do Brasil e da Venezuela, que dependem da exportação de produtos primários, né? Quer dizer, seria geralmente uma das características da nação imperialista é que, controlando o mercado, ela toma também os recursos naturais dos outros países, né? A Rússia Então, seria é, diferentão, né? isso seria muito estranho, né? E os russos, né, eles padeceram ali os anos 90, né, anos de neoliberalismo, de rapinagem total, né? E tanto foi assim que a própria burguesia russa, né, tão fragilizada, acabou tendo que tentar conter isso daí e colocou, né, o Vladimir Putin no governo. O Putin já faz mais de 20 anos, faz na verdade 22 anos, né, que está no governo da Rússia, e ele, com o apoio total da burguesia nacional russa, ele começou a não reverter, mas mitigar os efeitos, né, do neoliberalismo do saque imperialista contra o país. Ele reestatizou algumas empresas, colocou nas mãos da nova burguesia russa, né? O gás e o petróleo ele mantém como bens nacionais russos, né? E justamente por isso, né, que o Assad falou dos recursos naturais que a Rússia tem. A Rússia é o maior país do mundo, tem
e, né, recursos naturais assim gigantescos. O imperialismo ele fica de olho nisso, né? Então, nos últimos 20 anos, com o governo nacionalista, o que o imperialismo tenta é derrubar esse governo nacionalista, principalmente a partir da crise de 2008, né, para tomar conta da economia russa, dos recursos nacionais e naturais russos, né, para encher o bolso aí dos grandes capitalistas. E a Ucrânia é uma peça chave, né, nessa luta aí do imperialismo para tomar conta da Rússia e da Rússia para se proteger do imperialismo. Em 2014, né, a gente falou aqui, mas é bom a gente detalhar um pouquinho mais. Quem governava a Ucrânia era o Viktor Yanukovych, né, um presidente de características nacionalistas, e como todo nacionalista, ele pende, né, para o lado da burguesia nacional e para o lado do imperialismo. E o Yanukovych estava em cima do muro, né, em sua aliança com Vladimir Putin e em sua aliança com a União Europeia. Quando em 2014, né, a União Europeia pressionava bastante aí para que ele saísse da aliança com o Putin, acabou que o imperialismo organizou ali um movimento fascista de verdade, né, com vários grupos nazistas que acabaram derrubando o Yanukovych do poder, né? Foi o Euromaidan que o César falou, né? E Exato. esse daí foi uma coisa assim, desmascara. Se alguém precisa de mais alguma prova de que o imperialismo não tem absolutamente nada de democrático, né? A gente tem esse famoso episódio aí do Euromaidan, que foi uma coisa realmente monstruosa. Haviam denúncias, inclusive, de sindicatos em Kiev que foram queimados pelos manifestantes com pessoas dentro. Os caras tocaram terror mesmo no Sim. país, fizeram barbaridades imensas. E é isso, né? Eles foram muito apoiados, sobretudo pelo Biden. Acho que a gente às vezes vê que o presidente era o Obama, mas o Lula ele deu bem uma definição daquele período do Obama, que era o seguinte: ele falou, logo que ele foi solto, que o Obama era meio que um menino que ganhou um brinquedo e não sabia brincar com aquele brinquedo. Mas aí quem brincava mesmo com o brinquedo era justamente o Biden, que estava por trás de... Esse aí, do caso do Euromaidan, já ficou mais explícito, né? Porque as relações do filho dele, inclusive, com os grupos, mas foi um avanço aqui do imperialismo que, na essência de tudo, aí volta de novo a figura da OTAN, né? Porque aí aqueles grupos eles estavam interessados em acabar de vez com os laços do regime ucraniano de então com o governo russo. Eles queriam um governo mais ligado ao Ocidente, que é como eles falam, né? Um eufemismo para um governo dominado pelo imperialismo. Isso já segue uma sequência que vem, na verdade, desde os anos 90 aqui, quando foi feito um acordo no episódio da unificação alemã, de que os limites da OTAN ficariam ali na Alemanha mesmo. E é isso que a gente estava conversando agora, né? De lá para cá, teve aquele primeiro momento em que a Rússia ficou que nem um pugilista nocauteado, né? Ficou todo aturdido, com o Yeltsin lá no poder. E o imperialismo tocou o terror ali para o leste europeu. Teve as revoluções coloridas, a guerra no Kosovo. Ali naquele momento ali, quando já com o Putin, eles tentam impedir esse novo avanço, porque o que está em marcha desde os anos 90, e esse é um avanço constante do imperialismo para sufocar completamente a Rússia, né? E esse foi o episódio que houve um embate mais ferrenho ali, que a Rússia bateu o pé, falou que não, aqui na Ucrânia vocês não vão tomar fácil desse jeito.
E É aí teve toda interessante isso aquela. que você falou da OTAN, né? Porque a OTAN ela foi criada no início da Guerra Fria, justamente sob a desculpa da ameaça do comunismo, né? A OTAN foi criada junto, né, com o seu equivalente do socialista, entre aspas, né, que foi o Pacto de Varsóvia. Os dois foram tratados aí de defesa mútua entre um bloco de países, né? E o motivo oficial da existência da OTAN era justamente o Pacto de Varsóvia, que seria uma ameaça militar comunista. Só que aí acabou, né, o Pacto de Varsóvia em 1989, com a queda do Muro de Berlim. Em 1991 caiu a União Soviética e todos os países que eram governados que eram estados operários no leste europeu. E a OTAN perdeu, né, a sua razão inicial de existência. Só que para demonstrar, para explicitar que não tinha nada disso, né, de que era uma organização de defesa contra o comunismo, a OTAN continuou a existir e evidenciou para que ela servia, né, que era para garantir ali presença militar dos países imperialistas em uma região cada vez maior do globo. E aí, como você falou, né, Sadi, a OTAN começou a se expandir para o leste europeu. Já nos anos 90, vários Foi tanto pro países. leste, sabe uma coisa? Foi tanto pro leste que agora está chegando na China até, né? Tá dando a volta ao mundo a OTAN, né? E aí, já no final dos anos 90, vários países que antes pertenciam ao bloco do leste europeu começaram a aderir à OTAN, né? Tornando-se completamente vassalos, né, do imperialismo. E hoje a gente vê a OTAN com bases militares desde do Báltico, né, contornando a Rússia até o Oriente Médio, né? Então é um cerco à Rússia e a OTAN tem como um dos principais objetivos, né, controlar ali aqueles países, Rússia, China e tudo mais. Não tem absolutamente nada a ver com aquela desculpa esfarrapada de luta contra a defesa, né, da democracia contra o comunismo. Cara, Porque sabe o eu. que eu acho da hora disso? Da hora sim, né? Interessante, acho que é uma palavra melhor. É que esses países, né, como vocês disseram, a OTAN foi indo para o leste, né? Ela foi chegando nesses países que foram parte aí dos países, dos estados operários aí, né? Da Polônia, ou todos esses países do leste europeu aí, que foram muito utilizados pela Rússia como meio que um escudo, né? A Rússia utilizou esses países, a Polônia, a Hungria, puta, agora me fugiu todos os países do leste europeu da cabeça. Mas os países da antiga Iugoslávia aí, a própria Ucrânia. Não, a Ucrânia não, porque a Ucrânia era parte já era parte da União Soviética, mas É, utilizou esses esses países. países todos. César tá com. Tá, Vasco deu uma travada mas aí. o, Vasco, você deu uma travada aí. fui eu que dei a travada então, perdão. Não, É, então, esses países eles foram utilizados como meio que uma barreira aí para impedir o imperialismo de chegar na Rússia, né? Mas agora, praticamente como a gente disse aí, esses países todos estão expulsando diplomatas russos aí de seus países, né? E praticamente a Rússia está tendo que se defender aí com pequenos pedacinhos de terra, como a Crimeia, como essas repúblicas que estão tentando a separação da Ucrânia, né, no Donbás, né? Que já quer dizer que o imperialismo está bem na porta de casa, assim, dos russos. é isso, é uma coisa que é interessante também, realmente, porque assim, muitos desses países não eram nações, eram assim, eram países na verdade que eram parte da União Soviética, que foram parte do antigo Império do antigo Império Russo e conseguiram uma autonomia maior justamente com a Revolução Russa. Foi a partir do momento em que os bolcheviques tomam poder, que Ucrânia, que muitos desses países aí, Letônia, Estônia, vão virar nações com uma autonomia maior, mas ainda assim sendo parte da União Soviética.
e foram completamente devastados depois com o fim da União Soviética, quando veio esse momento em que a burocracia stalinista simplesmente entrega, acaba com tudo e resolve pegar o máximo para si, né? E acho que é interessante mesmo recapitular isso, porque a partir desse momento você vê que é um pouco isso que o Vasco está falando, né? A luta contra o comunismo, mas não havia foi essa expansão do comunismo dos Estados Operários, né? Para o Ocidente ela nunca se verificou, mas o Ocidente, por outro lado, ele vai avançando cada vez mais para o leste. E isso, inclusive, é levantado muito pelos russos quando eles acusam o Ocidente de ter violado o acordo de reunificação alemã. Uma coisa que foi interessante aqui enquanto eu estava pesquisando, porque esse acordo ele nunca foi escrito. Os russos eles tinham tanta certeza de que, naquele momento, mesmo de joelhos ainda para o imperialismo, eles ainda acreditavam, não, a gente tem um pacto de Varsóvia, os Estados Unidos e a Europa não vão invadir aqui porque a gente está protegido. Só que a OTAN continuou de pé, né? E foi desestabilizando todos esses países. Primeiro eles começavam com esse processo, desestabilizava. A gente viu aqui o papel do Euromaidan, por exemplo, agora a gente está vendo, para criar mais esse foco de conflitos ali no leste europeu. E isso é um processo que vem desde praticamente na sequência ali da reunificação alemã, quando eles conseguem tirar a Rússia de lá da Alemanha, eles já começam com as famosas revoluções coloridas, que vai desestabilizar ali Polônia, todos esses regimes, vai vir a guerra Na Chechênia. na Chechênia, isso. Tem também na Geórgia, né? Ossétia. Então, eu estava. A Iugoslávia, que era um país muito grande ali também, com uma certa influência, vai ser estraçalhado ali, né? Vai dar origem à expressão até balcanização, porque ele vai ser completamente destroçado ali pelo imperialismo. Vão ser quase 10 anos ali de guerra, de bombardeios constantes, até eles conseguirem pegar o Slobodan Milosevic, que foi o último líder iugoslavo, né, da nação unificada. E eu fico vendo essas coisas assim, esse retrospecto de tudo que a gente estava estudando para apresentar o programa, e torna ainda mais curiosa essa caracterização do imperialismo russo, porque mostra que não tem absolutamente nada a ver. É um país com alguma força, né, em função da sua revolução proletária, então ele tem algum grau de autonomia do interesse nacional prevalecendo sobre o imperialismo, mas é um país muito... Foi posto de joelhos aqui diversas vezes desde os anos 90, agora que começou a esboçar alguma reação, mas a gente vê que essa caracterização do imperialismo é completamente desencontrada com os fatos que marcam o leste europeu desde então e continua marcando até hoje. Eu estava falando aqui da questão da economia russa, mas agora eu perdi o número exato, mas cerca de 63% da renda russa, por exemplo, vem da exportação só de petróleo e gás para a Europa. Quer dizer, é um país extremamente atrasado também, em alguma medida talvez até... Aliás, talvez não, é mais atrasado até do que o Brasil ainda tem uma prevalência nas suas exportações de produtos industrializados, carros, coisas assim, que simplesmente não existe lá para eles. Muito interessante esse dado, né? 63% aí da renda russa vem da exportação aí de produtos, de commodities, né? O que mostra que é um país atrasado e que, não, portanto, não tem como ser um país imperialista, é uma potência regional apenas que entra em conflito aí com o imperialismo para defender os interesses aí mais ligados à soberania nacional, né? A Rússia está numa posição defensiva
com relação ao imperialismo. E a Ucrânia uma evidência disso, porque o pessoal que pensa isso daí, que a Rússia é um país imperialista, acaba caindo na propaganda do imperialismo, que diz que a Rússia é um país agressor contra a Ucrânia, agressor contra a Geórgia, agressor contra os países bálticos, né? É uma pura propaganda do imperialismo para justificar uma interferência contra a Rússia, em último caso, para invadir a Rússia, né? A Ucrânia em 2014 foi isso daí. O imperialismo deu golpe na Ucrânia para trazer, por um lado, a Ucrânia para a União Europeia, a fim de explorar completamente ali a economia ucraniana, e por outro lado, para ganhar mais uma peça no tabuleiro, né? Para a Ucrânia servia, né? Sempre serviu aí, pelo menos a partir da queda da União Soviética, como um estado tampão, né, para proteger a Rússia do imperialismo. Mas aí o imperialismo deu esse golpe na Ucrânia. Tanto é que a Rússia se preocupa tanto com a Ucrânia para se defender do imperialismo, que o Vladimir Putin, né, acabou reagindo a esse golpe de Estado, porque ele sabia que era um golpe de Estado contra a Rússia, né, serviria ali para o próximo passo seria invadir a Rússia, utilizar a Ucrânia contra a Rússia. Então, o Putin ele acabou apoiando, né, o movimento de resistência contra esse golpe de Estado, que se deu de diversas maneiras, né? Uma delas foi o estabelecimento de milícias armadas no leste da Ucrânia, né, na região conhecida como Donbass, que é uma região muito industrializada para os padrões ucranianos, né? A usina metalúrgica e mineira é muito forte, sempre foi muito forte, sempre foi utilizada pela União Soviética, né? E também, portanto, né, há uma classe operária industrial naquela região da Ucrânia, apesar de toda a desindustrialização ocorrida após a queda da União Soviética. E foi lá onde se houve a principal resistência, né, contra esse golpe imperialista, que desembocou aí na formação, né, na declaração de independência de duas regiões que formam o Donbass, que é a República Popular de Donetsk e a República Popular de Lugansk, né, que, portanto, pegaram em armas contra a Ucrânia e iniciou-se assim uma guerra civil, né, na Ucrânia. Esses rebeldes, né, conseguiram sustentar ali seus postos, tiveram apoio da Rússia e em algumas outras o Assad ele falou, né, que durante o golpe, com a participação gigantesca de nazistas, né, houve e ainda há hoje na Ucrânia um movimento fascista muito grande ali, com batalhões nazistas, abertamente nazistas, né, reivindicando o legado do Stepan Bandera, que foi um colaborador nazista ucraniano quando da invasão alemã na Segunda Guerra Mundial, muitos deles ostentando suásticas e tudo mais. Eles fizeram barbaridades, incendiaram sindicatos com pessoas dentro, perseguiam pessoas que falavam russo, né, e causaram assim uma devastação em uma certa medida. E aí, percebendo isso, logo quando houve o golpe, o Putin ele olhou para a Crimeia, né, que é uma região estratégica ali, que era da Rússia, né, tanto é que houve a Guerra da Crimeia, na época ainda do Império Russo, na metade do século XIX, né, e que depois, no período Khrushchev, em 1963, foi passada para a Ucrânia, né, quando a Ucrânia ainda fazia parte da União Soviética. Mas a esmagadora maioria da população da Crimeia é de origem russa. Então, aproveitando isso, né, a fim de que a Crimeia não caísse nas mãos do governo golpista de extrema-direita da Ucrânia, o Vladimir Putin também incentivou ali um referendo, né, entre a população da Crimeia para decidir se aquela região da Ucrânia permaneceria nas mãos da Ucrânia ou seria anexada à Rússia. E cerca de 90 Oi? Foi um referendo assim, bem só pro forma, né? A gente já
Mas, assim, é interessante, acho que destacar isso, né? Não, o referendo ele teve cerca de 95, 98% de votação para que a Crimeia fosse anexada à Rússia, né? Então foi uma vitória esmagadora e logo em seguida a esse referendo, assim, horas depois, as tropas russas ocuparam, né, a região para garantir que ela fosse mesmo anexada à Rússia, né? Então foi uma manobra ali do Putin, mas também com um apoio popular, aproveitando que a maior parte da população de origem russa, né? E E aí o sabia imperialismo, o imperialismo ataca. E talvez tenha acompanhado também, né, pelo histórico de todas as repúblicas bálticas. Enquanto a gente vai falando isso, acho que é interessante a pessoa, o ouvinte, dar uma olhada no mapa, porque fica muito claro quando a gente olha no mapa a importância da Ucrânia e como essa população deve ter aprendido aqui lições terríveis com a devastação do leste europeu, sobretudo da antiga Iugoslávia, né? O imperialismo ele vem para essas regiões, mas além das bombas, ele leva também o neoliberalismo, ele leva todo aquele pacote desgraçado, né, que a gente conhece muito bem aqui, e que estava na essência também dos interesses do imperialismo na Ucrânia, né, em toda a região, porque eles finalmente eles não vão se mobilizar desse jeito para simplesmente para fazer graça, né? Eles têm um interesse econômico também, que é outra coisa que as pessoas que acusam a Rússia de ser imperialista não entendem, né? Não entendem. A Rússia não tem interesse econômico nenhum. É puramente a necessidade de sobreviver. Mas o imperialismo tem interesse econômico ali na Ucrânia, toda a região do Mar Negro e inclusive, opa, Não, eu acho que assim, é aquele negócio, né? Uma parcela da burguesia russa até tem pretensões, assim, né? De falar, não, vamos conquistar, vamos expandir a Rússia, não sei o quê, alguns interesses econômicos de uma parcela da burguesia. O problema é que eles não conseguem, né? Esse que eu acho que é o fundamental do negócio. nesse sentido, mais nesse sentido que eu falava. Eles É não muita têm areia pro caminhãozinho deles. eles não têm capacidade, na verdade, é muita areia mesmo. Até porque você vê pelo tipo de manobra, né, que o Putin teve que usar. O imperialismo, por exemplo, ele tá pouco se lixando para isso. Ele pega, derruba o cara do poder, coloca o nazista lá, não tá nem aí, né? Você vê, por exemplo, que o Putin tem essas pretensões, né, até de, não, você é um grande líder, né, vou fazer a Gran Rússia, né, não sei, né, deve ter, mas você vê, por exemplo, que ele investe até na figura do Stalin, né, como o grande pai da pátria, o gigante, sei lá o que, tem até aquela série do Trotsky lá, falando que o Trotsky era o cara. Não era o Trotsky, né? Na série era um cara totalmente um palhacinho ali, mas querendo engrandecer a figura do grande conquistador, o cara que anexou a Geórgia e tudo mais, né? Mas ele não tem condição de fazer isso daí, né? O imperialismo vai lá, conquista, dá um golpe na Ucrânia, dá um golpe no Brasil, dá um golpe na Bolívia, dá um golpe no Paraguai, vai colocando governo no mundo inteiro a seu favor e a Rússia tem que batalhar, batalhar, batalhar para conseguir manter o seu próprio território. Então, e o leste europeu, né, ele sempre foi tradicionalmente uma região de influência da Rússia, tanto do Império Russo como da União Soviética. Mas, com a queda da União Soviética, né, a Rússia, que não é um país imperialista, e tudo isso que a gente está falando é comprovação de que não é um país imperialista, mas ainda há uma outra comprovação. A Rússia tem sofrido muito com a hostilidade, né, de governos que antes sempre haviam sido governos pró-russos, né, tanto pela questão da étnica, né, de serem todos ou quase todos eslavos, assim como os russos,
como pela questão da própria divisão ali do mundo na Segunda Guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, em que o leste europeu se tornou ali governos fantoches da União Soviética. Depois disso daí, né, com a implantação do neoliberalismo e o avanço do imperialismo contra a Rússia, uma das maneiras pelas quais o imperialismo tenta, né, atacar a Rússia é estabelecendo não apenas governos fantoche, mas impulsionando a extrema-direita fascista em todos esses países do leste europeu, né? Se a gente for ver, o leste europeu é praticamente o pioneiro dessa onda que muitas pessoas falam de onda neofascista, né, no mundo. Desde o início dos anos 2000, tem movimentos fascistas e de extrema-direita fortes no leste europeu. A Hungria é um grande exemplo disso, né? O Viktor Orbán, que é primeiro-ministro do país desde 2010, ou seja, há 11 anos, na verdade ele já esteve no governo desde a virada do século XX para o século XXI, desde a virada dos anos 90 para os anos 2000, né? E desde então, principalmente a partir de 2010, ele impôs praticamente uma ditadura sobre a Hungria, né? O partido dele, o Fidesz, é o principal partido do país, que controla, inclusive, outros órgãos de Estado na prática, né? O segundo principal partido político da Hungria é o Jobbik, que é um partido ainda mais fascista do que o Fidesz, né? Então, a Hungria é um país já controlado há muito tempo pela extrema-direita. A Polônia é governada pela extrema-direita, o partido Lei e Justiça, vocês podem ver até pelo nome, né? É o nome, né? Então, é curioso, porque é um partido que controla a lei e a justiça, né? Inclusive, Partido existe do uma, Povo. existe um certo conflito, né, com o imperialismo para impedir aí que esse partido controle o judiciário e tudo mais, que realmente vem controlando. E o Andrzej Duda, né, que é o presidente do país, ele é um fascista, né? Tanto ele quanto o Duda, tanto o Duda quanto o Orbán, né, eles eram aliados do Donald Trump e são da coalizão de extrema-direita na Europa. Mas outros países também são governados pela extrema-direita. Os países bálticos, a Estônia, por exemplo, tem a extrema-direita sustentando o governo, faz parte do governo. Na Letônia, a extrema-direita também faz parte do governo. Na Bulgária, a extrema-direita sustenta o governo, né? Na República Tcheca, por exemplo, tem uma extrema-direita forte. Na Eslováquia, tem partido nazista com vários parlamentares, né? E que tem cerca de 10% dos votos. Na Eslovênia, o partido de extrema-direita, nos últimos anos, tem sido o partido mais votado. Só não entrou no governo porque os partidos ali ditos, né, de direita democrática conseguiram se articular para evitar, porque a burguesia acha que ainda não é muito perigoso que os fascistas estejam no governo. Mas o imperialismo impulsiona, né, os movimentos fascistas para ou estarem no governo ou tomarem conta na prática, na política do país, contra a Rússia, né? Utilizando eles contra a Rússia, porque a principal característica dos movimentos fascistas atuais no leste europeu é serem anti-russos, né? E a Ucrânia é o principal exemplo disso daí. Uma característica comum entre todos os movimentos fascistas da Ucrânia é que eles odeiam e eles atacam todos aqueles que falam russo, né? E é uma coisa interessante isso que você coloca também, porque assim, o fato de ser. Acho que o companheiro Rui deu uma caracterização para a extrema-direita muito interessante. Acho, se não me engano, no café da manhã do DCM, que ele fala o seguinte: a extrema-direita ela é uma força política mobilizadora. Ou seja, você não existe uma coisa natural assim anti-russo nesses países, né? Foi preciso usar uma classe média enlouquecida lá para se mobilizar e a partir dessa mobilização fatalmente você chega a regimes mais ou menos fascistas, né? Os regimes da direita cheirosinha geralmente são muito repressores também, mas com uma forte predominância dos regimes abertamente fascistas. O Orbán, famoso, né, pela ditadura com que ele
submete a Hungria. Nós falamos aqui do caso da Ucrânia, mas reforçando, acho que isso que fica muito claro, como existe uma tendência aqui do imperialismo a dominar de qualquer jeito aquela região, que é uma região muito... Primeiro, uma coisa muito interessante sobre a Rússia que a gente tem sempre que lembrar é que o país ele é gigantesco mesmo. A gente acha que o Brasil, com 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, é grande, e é bastante grande mesmo, mas a Rússia tem mais do que o dobro disso. O território russo é enorme. Você tem ali também os recursos naturais, tem todo petróleo e gás, mas tem muitas coisas também, né? Muitas riquezas que o imperialismo está de olho também, né? Muitos outros recursos naturais, minerais e tudo. E tem também uma coisa que foi muito importante para o imperialismo, sobretudo nos anos 90, que é o acesso a essas populações aqui para baratear o custo da mão de obra, né? Uma coisa que está se revelando também muito importante é que nós estamos aqui com uma perspectiva de retomada de uma crise inflacionária em escala planetária, exemplo do que a gente viu nos anos 70, onde a conquista desses mercados de trabalho se revela uma coisa também, um interesse econômico muito forte do imperialismo, mostrando que existem muitos interesses econômicos aqui que levam a um interesse pela desestabilização completa aqui do leste europeu, ao mesmo tempo em que a gente vê uma tendência aqui, ainda que limitada sobre os parâmetros do nacionalismo burguês que a gente vê da Rússia, mas a gente vê também uma reação a tudo isso, colocando talvez o leste europeu aqui no momento de muita instabilidade, uma coisa muito porosa, que a gente tem que acompanhar bem o que vai se desenvolver daqui, porque o imperialismo vai apostar alto nessa região agora, pelos movimentos que ele vem fazendo até agora, sobretudo com a ascensão do democrático Biden, né? Mostrando também outra demagogia caindo por terra, mas não teremos aqui regimes democráticos se sobressaindo no mundo, especialmente nessa região, mas regimes abertos de guerra contra a população, né? Isso daí, eu queria só retomar um pouquinho que o Vasco tinha falado sobre a questão das línguas, né? Que a extrema-direita ataca quem fala russo. Inclusive na Ucrânia, depois do golpe de Estado, foi revogada a lei uma lei de línguas, né, na Ucrânia, que transformava várias outras línguas em línguas oficiais, né? Foi revogado isso daí, a única língua oficial na Ucrânia passou a ser exatamente o ucraniano, e o russo, que é uma língua de uma ampla parcela da população que vive na Ucrânia, passou a ser tratado como não uma língua oficial mais, né? Você já vê a medida fascista do regime. Mas isso daí que você falou é interessante, Assad, porque quem colocou isso daí no poder, e quem agora está fomentando isso daí de novo, é o democrático Biden, né? Isso daí meio que uma armadilha, né? Você coloca o cara que parece ser mais democrático e ele acaba aí levando a extrema-direita ao poder em vários lugares. Outra coisa que eu queria comentar sobre, agora para encerrar, que eu queria falar é que o Biden fez isso aí na Ucrânia, né? E a gente vê que a extrema-direita aqui no Brasil, que é uma extrema-direita que até chegou a atacar o Biden durante a campanha presidencial dos Estados Unidos, falando que era a favor do Trump, é uma extrema-direita que diz querer ucranizar o Brasil, né? E, inclusive, famosa expressão, né? Exatamente. O pessoal faz mobilização na internet e fala, dia tal, vamos ucranizar o Brasil, né? Coloca até os símbolos fascistas dos grupos ucranianos aí do Euromaidan. Mas é uma extrema-direita que quer fazer isso daí e que está até chamando os outros fascistinhas a irem para a rua no 1º de maio, né? Queria até comentar que se você é interessado aí na questão da Rússia, na questão aí da Ucrânia,
Eu gostaria de chamar os companheiros que estão escutando isso daí para irem no 1º de maio ao lado da esquerda, ao lado dos trabalhadores, para se colocar contra essa extrema-direita que diz querer ucranizar o Brasil, né? Que está querendo tomar a Avenida Paulista, né? Acho que era isso. Ucranizar a gente lembra, né? É o ataque com muita mira nos sindicatos, né? Pessoal absolutamente sem escrúpulos, né? Notícias de gente sendo queimada viva dentro dos sindicatos. Bem direcionado também, né? Para a esquerda, que mostra que a gente tem que se mobilizar mesmo, né? O golpe na Ucrânia foi um pouquinho antes do golpe no Brasil, né? Naquela época a esquerda brasileira não aprendeu com o que tinha acontecido na Ucrânia, inclusive uma parte dela apoiou, né, o golpe na Ucrânia. O PSOL apoiou, o PSTU apoiou, né? E a gente tem que aprender de uma vez por todas isso daí, porque o caminho, né, seja no Brasil, seja na Ucrânia, em qualquer outro lugar, para derrotar o fascismo, é organizando a classe operária nas ruas, né, e como o César falou, o PCO, os comitês de luta, militantes de base aí da esquerda, vamos todos ao MASP na Avenida Paulista no sábado, dia 1º de maio, às 2 da tarde, para mostrar que a Avenida Paulista é dos trabalhadores e o que 1º de maio é um dia de luta dos trabalhadores, né, nas ruas e organizando independentemente a nossa classe contra os capitalistas, contra os patrões e, principalmente no período atual, né, contra o fascismo. Bom, a gente vai encerrando o podcast O Mundo em Uma Hora desta segunda-feira. Você pode curtir, compartilhar aqui o nosso podcast, ouvir depois na COTV. E lembrando que o podcast O Mundo em Uma Hora está se integrando aí em um novo canal Internacionalismo, que vai também contar aí com os programas Conexão América Latina e Correspondente Internacional, além de vlogs que serão aí postados ao longo das semanas para abordar toda a atualidade internacional sob um ponto de vista marxista, revolucionário e anti-imperialista. Então, dá uma olhada lá, entra no canal, se inscreva e acompanhe o canal Internacionalismo. Obrigado, César. Obrigado, Assad. Eu sou Eduardo Vasco também. E a gente volta aí na próxima segunda-feira, às 3 da tarde, com mais um podcast O Mundo em Uma Hora. Falou, tchau. Tchau, tchau, companheiros.